Fica esperto que o Orbank é um banco digital que está chegando para facilitar a sua vida. O link está aqui embaixo. No ano de 93, Deus começou a falar comigo sobre o pastorado. Aí eu não queria. Que ano? 93. Então, eu já estava viajando 91, 92 e 93. Foram os 3 anos. Começou a viajar com que idade? Eu tinha 18 para 19. 91. Nossa, era sozinho ou era uma equipe? Era um time que... Não, eu viajava junto com o Harold, que era 11 Sim. anos mais velho que eu. Então, assim, ele, a turma já não tratava como menino. Eu era o aprendiz que andava com ele, né? Então, às vezes, a gente... Depois começamos a levar um terceiro na equipe, que ajudava um pouco a parte da música e a orar. Então, os primeiros anos foram isso. Mas quando Deus começou a falar comigo sobre o pastorado, quando eu olhava a experiência que meu pai tinha, eu não achava muito empolgante, né? Então, eu dizia, não, pastorear eu não quero. Eu relutei muito tempo. Mas depois Deus me deu um enquadro de jeito Como e colocou no plumo. Eu tive um acidente de carro em 93. Aquilo me fez parar toda a agenda, porque assim, eu fui para uma UTI com traumatismo craniano, ninguém sabia qual era o estado. Então, Essa cicatriz aqui tem a ver? Ia perguntar agora. Tem. Eu acho que foi do óculos que eu usava, eu bati a cabeça várias, porque a gente caiu uma ribanceira, eu acho que eu desci batendo ela na coluna do carro, porque todo o dano foi desse mesmo lado da cicatriz. Tinha muitas pessoas no carro? Não, estávamos em 2. Ninguém... Não, Tá. só eu quebrei a mão no volante, eu estava dirigindo, na época eu precisei colocar 2 pinos de platina nessa mão, e foi a questão do... Que susto, você viu que ele fez assim, tac! Eu já falei, Cada vez quebrou. que eu lembro, eu aperto ele estala. E aí, o que aconteceu? Eu entrei numa crise... Bom, primeiro suspenderam 3 meses de agenda, e nesses 3 meses a gente começou a ajudar essa igreja que tinha se formado em Guarapuava, mas eu fui ajudar sem nenhuma pretensão de ficar. E ali eu comecei a entender Deus dizendo, eu estou te chamando, você está em desobediência. E aí eu resolvi ficar, falei, bom, vou ficar 1 ou 2 anos, porque vai ser bom até eu ter uma experiência pastoral. Só Mas naquela esse cidade... acidente que gerou o agir invisível de Deus, não Foi. foi? Fala um pouquinho sobre. Foi, porque aí o que acontece? Eu fiquei numa crise enorme, eu dizia para Deus assim, certeza que esse acidente foi coisa do Satanás. Aí eu dizia para Deus, mas ele só pode tocar com permissão, ou minha ou sua. E eu dizia para Deus, nós 2 sabemos que não fui eu. Nossa! Eu dizia, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu apelo em última instância. O senhor sabe que eu não pequei, eu não dei brecha. Se é com a gente, não, tá bom. Sou eu. Tá bom. E, só que Deus não respondia nada. Foi 1 ano e 3 meses de silêncio. Total. Total. Era uma crise, assim. Ameacei fazer greve de ministério, um monte de coisa. Com o chefe. Foi tenso. Aí, depois de 1 ano e 3 meses, e nessa eu acabei permanecendo em Guarapuava. E depois de 1 ano e 3 meses, do acidente, mas eu estava lá 11 meses, ainda não tinha fechado 1 ano pastoreando, foi quando o pessoal veio para impor as mãos e nos reconhecer como pastores locais. Nessa ocasião, um dos pastores da equipe, você conheceu o Francisco, partiu para a glória no ano passado. Cara, o Francisco, que botou a mão na minha cabeça, ele teve uma visão aberta, um anjo de Deus. Viu como vocês estão me vendo e ouviu como estão me ouvindo. E o anjo falou para ele. Primeiro apontou para nós os 3, porque 2 dos 3 eram solteiros. E ele estava muito apreensivo, e eu falo para todo mundo que eu entendo. Eu digo que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério, o eu daquela época, né? Eu teria esperado amadurecer mais. E ele estava muito apreensivo. E quando esse anjo apareceu, falou de maneira bem formal com ele, disse, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios, apontou para a gente. Mas ele falou assim, o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Não há motivo para que você se preocupe. Aquilo aliviou ele. Mas daí ele apontou o dedo para mim, o anjo falou, quanto porém é esse? E o caldo entornou para o meu lado. Quanto porém a este? Ele disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Te chamou de rebelde. Nossa, velho! Doeu, velho. Para Daniel, o anjo aparece e chama de homem muito amado. Para Gideão, homem valente. Falei, para mim, só um rebelde. Me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou. Davi fez o que fez e ainda é segundo o coração. Eu sou rebelde. Cara, não, foi doído ouvir aquilo. Apesar que ele não falou isso na hora. Sim, mas na hora ele entregou como se uma concluiu palavra isso? e depois eu fiquei impressionado que a palavra era muito precisa, não segredos do meu coração. Falei, velho, que
palavra profética foi aquela. O Francisco falou, não estava profetizando. Eu falei, como não estava profetizando? Ele falou, não falei que não era Deus falando, mas não estava profetizando. Eu falei, só te repetiu o que o anjo me falou. Só para entender, vocês estavam todos juntos no mesmo local ou não? No mesmo local. No mesmo local. O anjo apareceu só para ele? Só para ele, só ele que viu. E aí ele me deu depois os detalhes que eu não tinha. Ele falou que o anjo disse assim, ele é rebelde, não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Aí o anjo falou assim, diga para ele que o acidente de carro do ano passado foi exatamente como ele disse nas orações dele. Ele está certo quando diz isso. Foi uma tentativa do diabo contra a vida dele. Mas o anjo falou assim, diga para ele por que Deus permitiu. Ele falou, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Ele falou assim, ele não estava pronto. Ele começou a atravessar níveis ministeriais muito depressa e ele entrou numa dimensão para a qual ele não estava pronto. Então o anjo falou assim, era só uma questão de tempo. Ele ia sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso por falta de estrutura. Então, ele falou, Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Aí o anjo falou, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele antes de liberá-lo para voltar ao lugar do chamado. Então, só lá em Guarapuava foram 9 anos. Depois e quais Deus... foram esses tratamentos? Cara, se pode. Eu acredito que, de fato... Era uma resistência ao pastorado mesmo. Não era só isso, era o pacote, a formação do caráter, de valores, né? Eu sei que, à medida que o ministério cresceria, eu seria exposto a coisas que eu não estava pronto. Como eu não fui exposto, eu não sei exatamente quais eram. Entendeu? Mas, assim, eu entendi Deus trabalhar profundamente valores. Então, para mim, não era nem só uma questão doutrinária. Cara, eu com 19 anos de idade, eu já falava em ginásio cheio, para 2, 3 mil pessoas. E numa época que não tinha YouTube. Isso que eu vou falar. Hoje isso é comum. Quando você fala de 1993, quando nós começamos o ano, a agenda inteira, eram 2, 3 cidades por semana, a agenda do ano 93 já estava fechada quando iniciamos. 94, a gente é reservado só convite para o exterior. Então, assim, para quem não estava na mídia, que na época não tinha internet... O único jeito de você estar na mídia é com um programa de TV no TV horário caríssimo. Ou um rádio que também era mais local e não era barato. Então, assim, a gente não tinha aquilo, era propaganda boca a boca do que Deus está fazendo. Então, a gente estava empolgado com aquilo. Hoje eu olho para trás e eu vejo, cara, não tinha estrutura para administrar.